Nós estamos na lição de número 8, vamos falar, o tema da nossa lição hoje é a disciplina na igreja. O nosso texto áureo está no livro de Hebreus, no capítulo 12, o versículo 5. Eu vou reler apenas o nosso texto áureo, que diz: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. A nossa verdade prática diz: a disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. Então, essa é o nosso texto áureo, a nossa verdade prática. E os irmãos já sabem como eu gosto de fazer a metodologia da nossa aula aqui. Eu vou ler o comentário da lição e a gente vai fazendo um contraponto com a Bíblia. E eu preciso que você realmente deixe a sua Bíblia aberta, porque nós vamos visitar alguns textos bíblicos que não estão expressos aí na lição. E eu queria, antes de nós entrarmos na lição propriamente dito, eu queria falar da relevância que essa lição tem para os nossos dias. Antigamente, tínhamos um ditado, provavelmente você já ouviu dizer, que o certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado é errado ainda que todo mundo faça. Nos tempos modernos, irmãos, nós temos contemplado não só uma igreja muito sensível, muito melindrosa, mas uma sociedade muito melindrosa também. Uma sociedade muito sensível. As pessoas estão muito sensíveis nos nossos dias. Então, tudo ofende, tudo machuca, tudo dói. Ninguém pode falar nada porque é agressão, é racismo, é misoginia, é feminismo, é patriarcado, é tanta coisa, são tantas palavras que eu poderia trazer aqui nessa manhã para resumir ou para exemplificar o quão sensíveis as pessoas estão. E o nível de sensibilidade que as pessoas estão é tão grande que ninguém suporta ouvir aquilo que mais dói, que é a verdade. Então, sem precisar necessariamente fazer uso da verdade, as pessoas já se doem tanto. Imagine o quão doloroso é para essas pessoas quando precisam ser confrontadas pela verdade. E a igreja, ela não é uma entidade ou uma instituição à parte da sociedade. A igreja é formada pelas pessoas que compõem a sociedade. E desse modo a gente pode perceber que a maneira como a sociedade se comporta, mais dia ou menos dia, nós vamos ver a igreja se comportar de um jeito igual ou pelo menos parecido. Por quê? Porque nós somos compostos pelas mesmas pessoas que compõem a sociedade. Não é estranho dizer, por exemplo, que quando nós temos uma sociedade adoecida, olhando para dentro da igreja, nós encontraremos pessoas que necessitam de cura, de restauração, porque são pessoas que estão vindo de uma sociedade adoecida. Quando nós temos uma sociedade íntegra, saudável, via de regra, teremos, eu estou falando do nível apenas institucional, irmãos, não estou levando em consideração aqui o ponto espiritual, porque a igreja é lugar de fato de recuperação, porque mesmo que a sociedade seja mais perfeita, mais idônea, a sociedade mais próspera, mais educada, mais instruída, ainda assim, essa sociedade vai ser acometida de um mal que é irremediável a todos os homens, que é o mal do pecado. E para esse mal só existe um antídoto, que é o sacrifício redentor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas para as outras facetas que compõem a nossa estrutura, é uma verdade que uma sociedade que é mais instruída, que é mais saudável, nós teremos uma igreja também mais saudável nesse sentido do aspecto social, antropológico. Então, nessa manhã a gente falar sobre essa verdade bíblica, que é a disciplina, vai causar estranheza. Então, a primeira coisa que eu preciso dizer para os irmãos nessa manhã é que nada que eu disser aqui, irmãos, é pessoal. Qualquer exemplo que eu usar nessa manhã, eu não estou dizendo especificamente para ninguém, não fique doído, não precisa usar carapuça. A não ser que ela seja para você mesmo, aí você pode usar sim. Tá? Se for seu tamanho certinho, pode usar, mas não é pessoal. E nessa manhã eu orei pedindo ao Senhor para que me desse sabedoria, para que esse estudo que nós vamos fazer nessa manhã, ele seja estritamente pastoral. Porque nós vamos ver ao longo da leitura que nós vamos fazer aqui, que a função
o fator primordial da disciplina não é, de nenhum modo, distanciar os irmãos, mas é ganhar o irmão. As pessoas precisam passar por disciplina ou precisam ser disciplinados para que, disciplinados, elas aprendam o valor da comunhão e se acheguem. Então, a disciplina também precisa ser em amor. Então, quando nós corrigimos, quando um pastor, quando líder, quando a igreja tem a necessidade de disciplinar um irmão, precisamos fazer isso em amor, porque a função da disciplina é ganhar e não perder. Amém ou não amém? Irmãos, se nessa manhã eu falar qualquer coisa aqui que não fique claro, que não esteja compreendido, pode pontuar. Pastor, não entendi, repete para mim, porque eu tenho uma necessidade que nessa manhã você saia daqui com sua mente esclarecida. Eu preciso que você saia daqui nessa manhã entendendo a necessidade e o propósito que a disciplina tem. Mas, olha só, irmãos, no meio corporativo tem uma máxima que eu gosto muito, né? Que é, se eu não me engano, posso estar enganado, mas eu acho que é um ditado francês, que diz que quando você trata o ruim do mesmo jeito que você trata o bom, você não melhora o ruim e desestimula o que é bom. Essa frase não dá para ser aplicada necessariamente ao meio evangélico, mas tem muita coisa aqui que faz sentido. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 13, para a gente fazer uma leitura rápida. O cheiro do café subiu, irmão. Não sei se vocês estão sentindo aí, mas... Meu Deus, glória a Deus, irmão. A unção do café. Se for aqui na igreja, gente, traz para mim. Mateus, capítulo 13. Isso. Eu não vou ler, eu vou pedir para que alguém leia. Mateus, capítulo 13, o versículo 24 ao versículo 30. A gente tem uma parábola do joio e do trigo. Isso, 24 ao 30. Se alguém achou aí, pode ler, irmão, por favor. Pastor Salles. Isso. A minha versão é King James 611, tá? Certo, pastor. 611, pode estar diferente dos irmãos. Apresentou-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, quando dormiam os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Mas, quando o caule cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Assim, os servos do dono da casa vieram e disseram a ele: Senhor, tu não semeaste boa semente no teu campo. De onde então veio esse joio? É até o versículo 30, né? 30. E ele disse-lhe: não, é para colher. E ele disse-lhe: o inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: queres então que vamos e colhamos? Não. Ele, porém, disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita eu direi aos ceifeiros: colhei junto primeiro o joio, amarrai-o em fardos para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Amém? Amém. Irmãos, vamos usar esse texto aqui para a gente entender uma coisa. Vamos comparar que essa plantação seja a igreja. Irmão Humberto está ali mandando a cabeça, eu estou usando como exemplo só. O joio e o trigo, eles vão crescer juntos. A igreja, como corpo de Cristo, ela é composta por todo tipo de gente, por todo tipo de povo, por gente de toda língua, de toda nação. E olhando muito de perto, né? Esse nível que nós estamos aqui nessa manhã. Na minha frente aqui, e você que me acompanha pela internet, somos todos muito diferentes. E somos um ajuntamento de pessoas heterogêneas. Nós não somos iguais, nós não pensamos iguais, nós temos criações e visões de mundo diferentes. A igreja, ela é composta por gente diferente. E nesse ajuntamento que é a igreja, e agora falando como instituição, tem aqueles que foram
convencidos pelo Evangelho e aqueles que foram convertidos pelo Evangelho. A igreja tem todo tipo de gente. Tem aquelas pessoas que já passaram pelo novo nascimento, entendem o que estão fazendo aqui, e tem aquelas pessoas que chegam aqui e estão perdidas na casa do Pai. Tem aqueles irmãos que já tiveram o primeiro amor, que já sentiram o amor, o toque da graça, o perdão dos pecados, mas que depois apostataram da fé e continuam aqui. Inclusive, é uma estratégia de Satanás nesses últimos dias. Antigamente, Satanás ele fazia você enfraquecer na fé e te tirava da igreja. Hoje em dia, Satanás ele te rouba a fé e faz com que você permaneça na igreja para você ser pedra de tropeço na vida de outros. Então, existe uma necessidade da disciplina, porque no nosso meio existe o joio e existe o trigo. E a disciplina é importante porque a disciplina ela não é para punição, como eu disse aqui agora há pouco. A disciplina é uma proteção para a igreja. A gente precisa pensar na disciplina como uma proteção para nós como corpo de Cristo. E a gente vai chegar na parte da lição aqui que a gente vai debater muito bem, eu vou esquematizar por A mais B, porque a disciplina ela é uma proteção para nós que somos igreja do Senhor. Certo? Então, o comentarista da lição, ele começa dizendo aí no primeiro tópico, na introdução, que nós estudaremos sobre a prática da disciplina na igreja, embora ela seja necessária, a disciplina como prática na igreja cristã vem sendo esquecida e negligenciada por muitos. A gente quase hoje não vê falar da questão da disciplina na igreja. Ora, uma igreja que não corrige os seus membros perdeu a sua identidade, não passando de um mero grupo social. O resultado disso são igrejas fracas, anêmicas e sem testemunho cristão. Por isso, o nosso assunto da disciplina cristã como um processo formativo do caráter cristão nas modalidades corretiva e formativa. Quando eu disse aqui que no início da nossa lição, na introdução que eu fiz, que as pessoas hoje elas estão tão doídas que mal conseguem ouvir a verdade. É muito comum nas igrejas hoje, não estou nem falando da disciplina direta, mas quando um pastor, quando um ministro sobe ao altar e faz uma correção bíblica, as pessoas usam a carapuça que às vezes não precisava usar, porque foi direto para mim, porque falou comigo, porque me expôs, porque as pessoas elas não querem ser o quê? Corrigidas. Não querem ser disciplinadas, porque o termo da disciplina que você está falando aqui é de correção. As pessoas elas estão tão sensíveis que a qualquer sinal de correção, é muita dor, é muita exposição, é muita correção, isso não se necessita, porque elas querem que você fale de tudo, menos do erro delas. Então, a igreja que não se fala de disciplina realmente vira igreja anêmica, uma igreja fraca. Por quê? Porque tudo é permitido. E o evangelho que nada custa é um evangelho que nada vale. Se eu posso viver a minha vida de qualquer maneira, se eu posso viver do jeito que eu quiser e ter o título de crente e viver em comunhão, por que eu vou mudar? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Glória a Deus. Irmão, Deus abençoe. Muito, muito obrigado. Pode ser. A disciplina é a base de tudo, né, irmão? Tomamos, por exemplo, as Forças Armadas. O jovem, ele faz o alistamento, chega o dia de se apresentar, passa por aquela seleção, ser militar, o pastor Fábio também, e aqui são selecionados os que entram dentro da pesquisa, né, social que faz, da vida pregressa da pessoa, e depois ele incorpora. Agora, imagina, várias mentalidades diferentes, várias criações diferentes. Vai dar uma farda e um fuzil na mão do homem daquele para tomar conta sem uma disciplina. Por isso tem o período básico, a disciplina. O soldado receber aquela farda, receber aquele fuzil, ele passa por um treinamento. Imagina se dentro do quartel se vai dar fardamento e fuzil para uma pessoa que não tem uma disciplina, não foi disciplinado, não foi adestrado. Eu creio que na igreja é a mesma coisa. Por isso que nós estamos aqui nesta manhã aprendendo. Estamos aqui nesta manhã aprendendo. Certo, irmão? É mais ou menos assim. Se estiver errado, o senhor pode me corrigir, por favor? No meio do militarismo, nós somos disciplinados a todo instante.
um passo, uma expressão, uma levantada de sobrancelha, irmão Humberto, na hora errada, a repreensão vem na frente de todo mundo. O pastor Fábio aqui sabe mais do que eu. Às vezes a gente tem parada geral, aí o comandante vem falar com a tropa, e aí às vezes assim, você parou assim, sabe, irmão Humberto, para você olhar para o lado de lá de cima, ele vem falar assim, sim, Nascimento, você, isso aí, não sei o quê. E a repreensão, a disciplina, vem de todo lado. E olha, a gente precisa falar de disciplina, e o comentarista da lição trouxe uma coisa aqui que eu achei muito interessante. Nessa primeira parte da lição, eu falei da introdução, eu vou ler a primeira parte aqui, que ele fala da necessidade da disciplina bíblica. E o primeiro subtópico, ele diz o seguinte, olha, Deus, ele é santo. Depois ele vai dizer que a igreja é santa. E por fim ele vai dizer quando a igreja não disciplina. Mas vamos por parte. Quando o comentarista da lição ele fala que Deus é santo, ele diz o seguinte, santidade é um dos atributos de Deus. Todo mundo concorda com isso? Pronto. E por isso é uma das causas que justificam a necessidade da disciplina na igreja. Levítico capítulo 11, versículo 45, o Senhor diz assim, olha, eu sou santo. Deus é santo e como tal deve ser reconhecido. Jesus mostrou na oração do Pai Nosso a necessidade de reconhecermos a santidade de Deus. Santificado seja o teu nome, Mateus capítulo 6, versículo 9. Quando Deus se faz presente, a nossa pecaminosidade, ela se evidencia. Quando nós estamos na luz, quando nós chegamos para a luz, quanto mais na claridade nós estamos, mais percebemos deficiências. O que eu quero dizer? Quanto mais próximo da Bíblia nós estamos, mais nítido torna para nós aquilo que está errado. O inverso disso é que, quanto mais distante da palavra nós estamos, mais difícil é enxergar o erro que nós estamos. Quando as pessoas cometem atitudes pecaminosas que mancham, que sujam, que respingam no Evangelho algum tipo de comportamento, algum tipo de atitude, de pensamento, de conduta, já há de se entender que existe uma necessidade de luz para que ela enxergue aonde erra. E aí é onde entra a disciplina. É de a gente, como igreja, trazer a correção e falar, olha, esse comportamento aqui, essa conduta, não está à luz das Escrituras. Deus, ele é santo. E convém que nós também sejamos santos, porque somos a sua imagem. Prosseguindo. Quando Deus se faz presente, a nossa pecaminosidade ela é revelada. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-me de ti, porque eu sou um homem pecador. Lucas capítulo 5, versículo 8. Assim, quando o comportamento pecaminoso na vida do crente não é corrigido, a santidade de Deus deixa de ser reconhecida. Quando eu deixo de me importar, irmãos, com o pecado que eu cometo, com a conduta errada que eu tenho, e eu envergonho, eu recuso, eu rejeito essa santidade de Deus. Veja bem, quando eu estava conversando com um amigo essa semana, irmãos, eu gostei desse negócio do café, viu? Se os irmãos me deixarem mal acostumado, toda vez que eu vir dar aula aqui, eu vou querer uma xícara de café aqui do meu lado. Veja bem, eu estava conversando comigo essa semana e nós estávamos falando de características que nós podemos observar em quem é salvo e quem não é. Porque é muito difícil a gente olhar o olho nu e falar assim, fulano é salvo, fulano não é salvo. Mas tem uma coisa, irmãos, que é nítido, como perfume. Quando eu uso perfume, eu não preciso dizer que eu estou usando perfume, porque todo mundo faz o quê? Sente. E na nossa vida cristã tem uma coisa que é igual perfume, chama-se santidade. Irmão, quem é santo? E eu não estou falando aqui de uma santidade como um sepulcro caiado de alguém que aparenta porque a veste, porque fala de determinada maneira, não. Eu estou falando de santidade de atitude. A gente olha para a conduta, a gente olha para a vida, a gente olha para os frutos, a gente fala, fulano tem uma vida de santidade. Eu não sei você, eu vou falar por mim, mas até uma época na minha vida, eu achava que santidade, irmãos, era um negócio assim, me convém ou não me convém. De repente ter uma vida de santidade, uma vida de renúncia funciona muito bem para você, mas para mim necessariamente não precisa ser dessa forma. Eu posso ser crente aqui, eu posso ir na igreja, eu posso frequentar os cultos, mas por que eu me dedicar a uma vida de santidade, de renúncia, de busca, de ter rotinas espirituais, ter dietas espirituais, de jejum, de oração, de me dedicar na palavra? Por quê?
todo mundo não vai para o mesmo céu, por que eu vou ficar me esperneando aqui na terra? Enfim, e talvez muita gente pense dessa maneira. Tem um livro de um teólogo, inclusive, reformado, que é de Jung, e o nome do livro é Brecha em Nossa Santidade, e ele fala justamente disso. Olha, para mim, a santidade era um negócio de ser conveniente ou não. Mas quando a gente tem um esclarecimento acerca da palavra de Deus, a gente começa a perceber que a santidade ela é indispensável para aquele que quer ir para o céu. Olhar para a santidade de Deus, olhar como Deus é santo, precisa me constranger a querer também viver em santidade. Porque se eu sou um cristão que eu não me importo de ter uma vida santa, eu estou precisando, na verdade, me converter, não apenas me convencer. Eu preciso ser convertido, ser transformado por esse evangelho. Então, na lição aqui, quando o comentarista ele traz essa característica e essa lembrança, essa afirmação de que Deus é santo, é, na verdade, uma ênfase para nós lembrarmos que nós precisamos ser santos também. E a igreja, por conseguinte, também precisa ser santa, que é o ponto 2 que a gente vai ver aqui na lição. Ele vai dizer, olha, a igreja também é santa. Deus é santo e a igreja também deve ser. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 26. Ao formar o seu povo, tanto na antiga como na nova aliança, o desejo do Senhor é que esse povo fosse ele separado. Na verdade, a palavra grega ágios, eu não sei se a pronúncia é exatamente essa, traduzida como santo, possui o sentido de separação, de congregação. Então, nós fomos um povo separados para sermos o quê? Santos. Nós devemos ser uma igreja, nós seremos a igreja que é apresentada sem ruga, sem mácula, sem defeito. E quando eu estou falando dessa magnitude, é que eu estou falando não só da igreja local, eu estou falando da igreja espiritual, da igreja que sobe. Eu acho que eu já até falei isso em outra aula aqui, que tem 2 tipos de igreja. A igreja que fica, a igreja que sobe. Quando eu falo da igreja que sobe, eu estou falando da igreja do corpo de Cristo espalhado por toda a terra. Não levando em consideração a placa denominacional, o nome da igreja, o país que você está. A igreja que de fato é a igreja, né? É a igreja que sobe. Então, a igreja precisa ter esse comportamento de santidade. O corpo de Cristo precisa ser santo, como o cabeça da igreja também o é. E ele diz quando a igreja não disciplina, que é o ponto 3 aí do tópico 1. Se a igreja, como corpo de Cristo, deve ser santo, conforme 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, da mesma forma, o cristão, como membro desse corpo, o também deve ser. A gente está falando aqui de uma hegemonia. Porque eu sozinho sou templo do Espírito Santo? Sou. Você sozinho é templo do Espírito? É também. No ajuntamento somos igreja. A igreja precisa ser santa. Aí eu te pergunto, tem como você pegar várias coisas imperfeitas, não sei se a melhor palavra para usar seja essa, e transformar em algo perfeito? Se eu tenho várias peças defeituosas e eu vou juntar todas essas peças para desenvolver um produto perfeito, racionalmente falando, não tem como. Então, quando a gente fala aqui de nós buscarmos santidade individualmente, porque se eu busco santidade, pastor Francisco busca santidade, todos nós buscamos santidade, nós temos uma igreja, é hegemonicamente também santa. Então, a igreja ela precisa sim falar de disciplina, trazer essa consciência de disciplina, para que todos busquem santificação. A santidade, ela faz parte da identidade do cristão, conforme Efésios capítulo 1, versículo 1. Logo, a falta de disciplina acaba embotando essa identidade. Surge então a imagem do crente mundano, carnal. Quando a gente vê, por exemplo, irmão Humberto, as pessoas falam assim, fulano é falso crente. Já ouviram essa expressão? Primeiro que eu acho que não existe crente falso. Ou você é crente, ou você não é. Inclusive, no final dessa aula, eu quero que todo mundo comece dessa nomenclatura. Quando chegarmos aqui no próximo tópico da lição, a gente vai ver que a disciplina bíblica fala para quando você corrige, quando você disciplina a pessoa não muda, exclui ela. Pastor, você está dizendo para excluir? Então, por quê? Quando a gente não exclui, essa pessoa continua convivendo no nosso meio, comungando da comunhão, com a vida toda errada, você é colocado na mesma balança.
Aí vão olhar para você, ou olham para nós, e falam assim, porque é crente, tudo ali é crente falso, porque fulano é crente falso, os outros que andam com ele devem ser tudo igual. Quando a gente perde, irmão, esse brilho da santidade, essa vida devocional cristã, de buscar ser igual a Cristo, a gente incorre nisso, porque a gente perde a identidade. E a gente só é mais um. É tudo farinha do mesmo saco. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Amém ou não amém? Porque se não estiver entendendo, a gente pode tentar de outro jeito. Vamos chegar lá. Vamos usar o termo bíblico. Tá? Irmão Beto quer falar ali. Que a palavra de Deus dirige de forma duríssima. Quando Paulo chega para os irmãos de Corinto e fala, vós sois carnais, eles estão falando que eles não são filhos, não foram gerados pelo Espírito, eles não nasceram de novo, eles nasceram da vontade da carne. Em outro texto, Paulo fala, filhos do diabo, imagine. Então assim, quando eu balancei a cabeça, Jonas, só falando sobre o joio e o trigo, a tradição da igreja usou muito esse texto para a parte de disciplina, e talvez seja um erro no contexto. O versículo 16 deixa muito bem claro que o campo é o mundo e não a igreja, porque se a gente pegar de forma pedagógica, a licença pedagógica que você usou é boa, mas o que acontece, se eu pego o joio e o trigo como uma base bíblica para a disciplina, vai ocorrer o que está ocorrendo hoje. Muitas igrejas não têm o papel disciplinar na igreja, porque eu não posso fazer isso, quem vai fazer isso é Deus lá na frente. Existem gritos hoje que falem, não julgue, quem é você para me julgar? E eu tenho uma parte que fala aqui, não me deixe sentir mal com o meu pecado. Se não julgue e quem é você para me julgar, são tradições politicamente corretas do tempos que estamos vivendo. E na verdade isso está dizendo a pessoa está querendo dizer o seguinte, não me deixe mal com o pecado que eu cometi, então não me julgue. Então a disciplina na vida cristã é dentro e fora da igreja. Agora, dentro da igreja tem os papéis oficiais, que vamos aprender hoje, e fora da igreja, o irmão, dentro do contexto que o pastor falou, quando tiver o irmão dizendo que ser irmão e cometendo algum erro, corrija-o, exorta-o. Esse papel cabe a todo cristão, pela palavra, não pelas minhas verdades ou que eu acho que é verdade, porque quando se fala de verdade e santidade, não está referindo o meu conceito, mas o que a Bíblia diz que é verdade, o que a Bíblia diz que é santidade, né? Então, quando eu vou corrigir meu irmão, eu vou corrigir pela palavra. Chamo 2, vou corrigir pela palavra também. Chamo 3, vou corrigir pela palavra. E a palavra de Deus fala, se ele não atender, nem sente com ele na mesa. Então, a disciplina é uma coisa que nós devemos praticar. Eu agradeço até, irmão Beto, pela colocação, e como ele pontuou, eu usei o termo aqui, eu até falei, gente, eu vou usar aqui de forma didática, para falar que existem, da mesma maneira que a sociedade, o mundo é composto por gente boa e gente ruim, a igreja também, porque nós somos compostos pelas pessoas que compõem a sociedade. Então, eu usei o termo não para falar de disciplina necessariamente, como o irmão Humberto pontuou ali, eu usei o termo para a gente dar exemplo da questão da formação de igreja como instituição. Uma coisa que o irmão Humberto pontuou, que eu gostei bastante da fala dele, é a gente precisa dar nome aos bois. Hoje, a gente realmente vê nas igrejas um comportamento muito melindroso na hora de apontar o pecado, porque assim, me deixe em paz com o meu pecado. E quando a gente tem um pensamento de me deixa em paz com o meu pecado, é nítido, é gritante, é denunciante que esta pessoa ela está em apostasia. Porque somente, irmãos, uma pessoa que não foi convertida pelo Espírito Santo é que se sente confortável com o pecado. Você quer ter noção, pelo menos, de alguém que é crente que não é? O pecado dessa pessoa incomoda ela? Porque
Porque só quem é convertido de fato, irmão, se sente desconfortável, inconformado e agoniado com o pecado que ainda comete. Porque se o pecado vira de estimação, irmão, tem uma coisa muito errada com sua conduta e com sua fé. Se você está confortável com os pecados que você comete, é urgente a necessidade de você se voltar para Cristo e buscar arrependimento da parte do Espírito. Porque você está caminhando a passos largos para o inferno sem perceber. Então, assim, a fala de irmão Humberto é muito interessante, porque a gente vai, inclusive eu vou usar esse texto de Mateus 18, quando fala da exortação, de você exortar, de você chamar testemunho. Eu vou falar disso aqui na lição rapidinho, não está nem propriamente na lição, mas eu trouxe aqui para a gente falar desse texto. Por quê? Porque é um modelo de disciplina. E a gente precisa praticar mais isso. Tá? E a gente precisa, quando falar de disciplina, irmãos, dar nome aos bois. Falar assim, ó, você está cometendo esse pecado aqui, porque esse pecado aqui, como um código, está tipificado na palavra do Senhor. Ah, está roubando, está roubando. Está adulterando, está adulterando. Está mentindo, está mentindo. Porque, como o irmão Beto também pontuou, a santidade não é o que eu acho que é santidade. Pecado não é o que eu suponho que é pecado. A gente precisa ser mais doutrinário, irmão. A gente precisa olhar para a Bíblia. Nosso guia de fé e de prática é a palavra de Deus. Saber o que é certo, saber o que é errado, não é consultar somente o pastor Francisco, ou o pastor José, ou o pastor Jonatas, não. Você, irmão, precisa ter o discernimento. É por isso que a gente está aqui nessa manhã. Você precisa ter o discernimento e o hábito de pegar a sua Bíblia e buscar na fonte a informação. Amém ou não amém? E por isso que eu disse aqui no início da aula, que nada do que eu falar aqui, irmão, é pessoal. Eu, inclusive, estou aqui falando com você, pedindo a Deus, ao Espírito Santo, para que chegue no seu coração uma palavra, irmão, com carinho, com amor. Porque eu estou falando nessa manhã que não é para perder você, é para ganhar você, é para você entender em amor. Porque a exortação não é para você perder o irmão, é para você ganhar. Então, a exortação precisa ser feita em amor? Precisa, mas ela precisa ser firme. Ela precisa ser coesa. Precisa ser clara. É A, é B, é B. E quando a gente está amparado pela verdade, a gente não precisa ter medo. Precisa ter humildade, mas não precisa ter medo. Exatamente. Limite. Quando a gente fala de amor, a gente fala de limite também. Tudo tem limite. Quando a gente não fala de limite, a gente não fala de amor. Pronto, vamos para 2 na lição. O propósito disciplinar o propósito da disciplina bíblica. Eu preciso ter noção do horário aí, viu, irmão? Porque se deixa aqui, a gente vai até 2 horas da tarde. Deixa eu correr. Pronto, então meia hora. O propósito da disciplina bíblica. Primeiro tópico aqui, olha. Manter a honra de Cristo. Quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado. Ou seja, ele morreu em vão? Ele morreu para que eu continue pecando? Se eu não trato o pecado que ele morreu para que eu tivesse condições de superar, para que foi o sacrifício dele então? Então, quando eu não trato o pecado que eu ainda cometo, eu desonro o sacrifício de Cristo. A mesma coisa é eu pensar no pecado que eu cometia outroramente e sentir prazer, ou sentir alegria nesse pecado que eu cometia. Você pecou de novo. Ah, porque quando era do mundo, irmão, não sei o quê, e você sentiu alegria nesse pecado que você cometia? Pecou de novo. Porque se o conceito de pecado, de renascimento é justamente essa mudança de natureza, você devia lembrar do pecado que cometeu e sentir vergonha, sentir nojo. Meu Deus, eu já fui assim, meu Deus, que vergonha. Mas tem gente que, não sei se vocês já viram alguém assim, que se vangloria dos pecados cometidos antes de conhecer Jesus. Se não corrigido, o comportamento pecaminoso, ele compromete o testemunho cristão. Isso é fato. No caso da igreja de Corinto, onde um dos seus membros adotou um comportamento flagrantemente pecaminoso, sem, contudo, ter uma resposta enérgica da igreja, condenando essa prática, levou o apóstolo Paulo a censurá-lo. Vamos ver? 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 2, quem achar. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 2. Não é possível alguém adotar um comportamento pecaminoso
sem que com isso incorra em julgamento divino. Se alguém achou, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 2, alguém achou? Eu vou ler novamente. Estais ensoberbecidos e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Ou seja, quando se a gente ler os textos anteriores, a gente vai ver que alguém que já tinha sido pego em flagrante pecado, já tinha sido exortado, não mudou o comportamento, a igreja não o excluiu. Aí Paulo diz assim, vocês não estão tristes nem com isso, vocês estão achando satisfatório uma pessoa que abertamente, publicamente não faz a menor questão do evangelho, continua vivendo erradamente, vocês ainda aceitam esta pessoa em comunhão? Isso sequer abala vocês? A correção de Paulo é justamente essa. Vocês não estão entristecidos com o fato de esse pecador continuar tendo o nome de santo, de separado e de salvo? Então, uma das funções, um dos propósitos bíblicos da disciplina é esse, é a gente honrar, é manter a honra ao sacrifício de Cristo. 2, frear o comportamento pecaminoso. Então, assim, esse ponto 2 aqui talvez seja o mais relevante. Gente, a função da disciplina é frear o comportamento pecaminoso. É para que ele não se repita, para que ele não perpetue. O comentarista diz para a gente assim, olha, outro propósito da disciplina cristã está no fato de que ela põe um freio no comportamento pecaminoso. Isso porque o pecado é algo extraordinariamente contagioso, que tem poder de alastrar com facilidade. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? 1 Coríntios 5,6. É o prosseguimento da leitura que a irmã leu ali. Veja só. A disciplina, ela serve para aquele que é disciplinado e para aqueles que observam. Quem é pai? Deixa eu levantar a mão que agora eu sou pai também. Quem é mãe? Abaixa a mão todo mundo. Quem tem mais de um filho? Quando um filho faz uma peraltice e você chama ele e você disciplina ele, aquele que está recebendo a disciplina, ele aprende que aquilo que ele fez foi errado e está sendo disciplinado. E o que não fez a peraltice entende, aprende por observação, aprende por osmose, que também não pode fazer aquilo porque senão vai ter o mesmo fim. Então vejam que a disciplina ela cumpre um papel didático para a igreja. Que quando nós observamos que a exposição, não sei se essa é a melhor palavra, mas o apontamento do erro, do pecado, e essa pessoa ela é disciplinada, não apenas ela aprende, mas ela serve de exemplo para todo o corpo. Está claro o que eu estou dizendo aqui, irmãos? Amém ou não amém? Amém. Terceiro propósito, não tolerar a prática do pecado. Ou seja, resumindo aqui, o propósito bíblico da disciplina é manter a honra ao sacrifício de Cristo, frear o comportamento pecaminoso e não tolerar a prática do pecado. Em 1 Coríntios, no capítulo 5, o apóstolo Paulo censura os coríntios por não estarem adotando medida alguma contra a prática do pecado por parte de um de seus membros. Foi o que a irmã leu ali há pouco. A consequência disso é que esse pecado acabaria enfraquecendo a igreja, pois a igreja que não pratica a disciplina bíblica fatalmente fracassará. Nesse sentido, não se pode tolerar a prática do pecado ou o comportamento pecaminoso na igreja e nem fora dela. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Ou seja, até o próprio comentarista ele comenta aqui que o pecado ele é altamente contaminante. Quando a gente vê numa igreja, numa sociedade, que um determinado pecado, que um determinado erro, ele não é corrigido, o que a gente vai ver no decorrer depois disso,
é que outras pessoas cometam o mesmo pecado, é que se alastre no meio da igreja o mesmo pecado, porque aquele pecado ele não foi freado, ele não foi corrigido, e essa pessoa ela não foi disciplinada. Agora, o que a Bíblia fala sobre as formas de disciplina? Quem já entendeu a necessidade da disciplina, a gente já entendeu os propósitos que a disciplina cumpre, mas quais são as formas de se disciplinar? O comentarista da lição, ele também traz aqui 3 tópicos de como essa disciplina ela pode ser executada ou exercida. Primeiro, a disciplina como um modo de correção. As Escrituras mostram a necessidade de sermos corrigidos, veja bem. A correção contribui para o crescimento e fortalecimento do caráter cristão. Porque filho a quem o pai não corrija? Hebreus capítulo 12, versículo 7. Todos os crentes, de alguma forma, tiveram a necessidade de serem corrigidos em algum momento. Se alguém não é corrigido quando erra, então, segundo a Bíblia, trata-se de um bastardo e não de filho. Quem é o pai que vê o filho cometer erro e não vai corrigir? Quem é a mãe que vê o filho incorrer num erro frequente e não vai chamar a atenção e a correção? Porque com os nossos nós se importamos. Os irmãos concordam comigo? Com os meus, com o meu filho, com minha filha, com meu esposo, com minha esposa, com meu pai, com minha mãe. Quando a gente vê cometendo algum erro, qual é o nosso instinto natural? É falar, olha, está errado, porque a gente se importa com os nossos. Agora, quando uma pessoa indistinta comete algum erro, quando não nos afeta diretamente, muitas vezes nós fazemos o quê? Fechamos os olhos e dizemos, olha, não é minha vida, não é minha preocupação. Como Deus olharia para um filho que comete um erro e simplesmente ignoraria? Seria bastardo, não seria filho, seria indiferente. Pedro, por exemplo, teve de ser corrigido por Paulo quando adotou uma atitude visivelmente errada em relação aos gentios. Gálatas, capítulo 2, versículo do 11 ao 14. Quando o crente comete alguma falta e não é corrigido, a tendência é que isso acabe se tornando um comportamento. Veja bem. Os nossos erros, via de regra, eles não nos definem. Quero que os irmãos lembrem disso. Alguém muito crente, irmão, alguém que é realmente convertido, pode incorrer sim no erro. Pode cair, pode tropeçar. Mas isso não define a história dessa pessoa. Porque se essa pessoa se arrepende do erro que comete, aceita a correção, passa pela disciplina, pede perdão a Cristo pelo seu pecado, se arrepende do seu pecado, muda a conduta, esse erro define, irmão Humberto, a vida dessa pessoa? Não. Mas veja bem, quando nós não somos disciplinados, e como o comentarista da lição ele traz para nós, esse erro deixa de ser um erro pontual e ele se transforma no estilo de vida, aí sim, ele define a vida dessa pessoa. Nós como igreja, falando como instituição aqui, quando disciplinamos alguém, precisamos atentar e acompanhar a vida dessa pessoa para saber se de fato aquele erro foi pontual ou se aquela pessoa adotou um estilo de vida pecaminoso, simplesmente ignorando os princípios da fé cristã. Então, veja bem, precisamos ser, irmãos, pacientes com todos. Precisamos ser pacientes com todos. Mas ser atentos para que o evangelho não venha a ser envergonhado por pessoas que se dizem ser irmãos na fé e, na verdade, não são. Por quê? Porque não se comportam como tal. O ponto 2 da lição traz a disciplina como uma forma de restauração. No ponto 1 ele falou que a disciplina ela pode ser usada como um método de correção e agora a disciplina apontada como um método de restauração. A palavra catartizo, traduzida aqui como encaminhar e o tal, simplifica na verdade restaurar. É usada em Mateus capítulo 4, versículo 21, para se referir aos reparos ou aos remendos das redes de pesca. O sentido, portanto, é fazer com que a pessoa atingida pelo pecado seja restaurada ao seu estado anterior
de bem-estar com Deus, da mesma forma que uma rede de pesca volta à sua utilidade após ser consertada. Nesse aspecto, dizemos que a disciplina cumpre o importante papel de restaurar o ferido, conforme a instrução do apóstolo Paulo à igreja de Corinto para que restaurasse o faltoso à comunhão. Quando nós disciplinamos, e eu falei, por isso que a disciplina ela precisa ser em amor, porque nós não queremos perder o nosso irmão, nós queremos restaurá-lo. É um momento desse irmão, desse crente, colocar a mão na consciência, entender onde está errado. Ser excluído, ser disciplinado, muitas vezes é necessário que se afaste da função que exerce no corpo de Cristo, para que ele também reflita sobre aquilo que fez. Essa correção é didática. Nós vamos deixar de amá-lo por isso? A princípio, não. Mas você dado um período ali para que esse irmão, esse crente, ele reflita e queira voltar a ser inserido no corpo. Ele perceba a ausência que essa comunhão causa em nós. Irmãos, eu sou igrejeiro. Irmão sabe isso que eu falo direto, que eu sou igrejeiro. Eu gosto de igreja. E quando eu vejo comportamentos que destroem a igreja, que entristecem a igreja, que machucam, me entristece também. Às vezes acontecem coisas, irmãos, na igreja que não é nem a que eu congrego e me afeta. Um escândalo, uma situação de determinada igreja não é nem a que mas me dói, irmão. Porque ali tem um povo que também quer ir para o céu, está caminhando para o céu, às vezes está sendo ferido, está sendo machucado, passa por situações que minam a fé, às vezes, desses irmãos. Então, a gente não pode tolerar que pessoas no nosso meio cometam atrocidades e permaneçam em comunhão, porque ela fere o corpo como um todo. E aí, a gente fica assim, poxa, mas eu vou ferir, vou ser categórico, taxativo com esse irmão, e se ele se machucar, às vezes machucar só aquele irmão é um mal menor do que uma igreja inteira, uma comunidade inteira ser ferida, machucada, por causa da falta de correção de alguém que necessitava da correção. Vou dar outro exemplo aqui. Tem filhos, irmãos, que depois da correção mudam da água para o vinho, porque a correção ela é didática. E depois que passa por uma correção muito bem estruturada, de ele saber por que está sendo corrigido, porque ele está passando por aquilo, ele tem o auxílio do pai, da mãe, e agora jogando para a igreja, depois de uma correção, a igreja também se preocupar, se empenhar em amor para com esse irmão que foi disciplinado, para que ele se reestruture, ele pode de repente descobrir a melhor versão. Então não é simplesmente excluir e largar lá, pá. Não, a gente vai disciplinar e vai continuar amando, zelando e cuidando, para ver se essa pessoa de fato compreendeu onde errou, volte ao lugar da queda, se reestruture e continue sua caminhada de fé. Então, a priori, a gente não vai deixar de mão. Agora, se esse mesmo irmão persistir no erro, é o que o irmão Humberto falou ali mais cedo, aí sim, aí a gente entrega a Satanás. Ai, irmão, é duro dizer isso, mas é o que está no texto. A gente vai ver aqui, eu vou ler com os irmãos esse texto já. Vamos ler o texto todo? Só terminar a parte 3 aqui, a gente lê o texto todo para a gente refletir sobre isso. A última parte aqui da lição, quando fala das formas da disciplina bíblica, ele diz o seguinte: a disciplina como um modo de exclusão. Espera aí. A disciplina como forma de exclusão, vamos ver o que o comentarista diz, e aí depois a gente lê o texto. Esse tipo de disciplina é também conhecido como cirúrgica. Isso porque o membro é cortado do corpo de Cristo. Pesado dizer isso? Pesado. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 13. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Neste caso, há um desligamento, não apenas um afastamento da comunhão. Mateus, capítulo 18, versículo 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Assim, o indivíduo perde a condição de membro pelo desligamento.
já que o Senhor disse que ele passa a ser considerado gentil e publicano. Mateus capítulo 18, versículo 17. Esse desligamento corta o vínculo da comunhão entre o membro e a igreja. Irmãos, eu achei isso aqui pesadíssimo. Não há, portanto, mais vínculo entre o crente excluído por esse processo disciplinar da igreja a qual fazia parte. Vamos ler agora o texto todo? Você pode ler, irmão Humberto? Esse texto de Coríntios. O capítulo 5 de 1 Coríntios a gente tem que fazer uma divisão, tá, meus irmãos? Porque tem duas sentenças aí, e se você não ler atentamente, você vai acabar generalizando tudo. Ele é dividido em dois módulos, né? Quais são os aspectos analisados para a disciplina na igreja? Aspecto doutrinário, aspecto moral e o aspecto da heresia. Doutrinário a gente já falou. Sim. Doutrinário seria o quê? Aquele irmão que se converteu ao evangelho, mas vem da doutrina espírita, Testemunho de Jeová, Mormon, e trouxe de lá erros teológicos. Então ele vai ser disciplinado verbalmente em um gabinete a respeito do erro teológico dele, que está inflamando alguns irmãos a errar no mesmo erro. Então, isso é o aspecto doutrinário. O aspecto moral é o primeiro ponto aqui de 1 Coríntios 5, aonde ele entrega a Satanás, mas o versículo fala que ele será salvo no dia do Senhor. Então, primeiro ponto que a gente aprende sobre disciplina no sentido moral ou doutrinário, ele não nos exclui do corpo de Cristo. Não, quando você vê o irmão sendo disciplinado por um pecado moral ou por um erro teológico, não ache que ele perdeu a salvação. É como o pastor falou. Esse irmão aqui, de 1 Coríntios 5, se você ler lá, 2 Coríntios 5, ele é restaurado ao corpo da igreja. Então, ele foi disciplinado, não com o intuito de se perder, mas de ganhar. Mas quando a gente vê o final do capítulo 5 aqui, fala sobre heresia. E a heresia, a própria pessoa já está se excluindo do corpo de Cristo a partir do momento que ele não crê em Cristo como Deus, como perfeitamente Deus. Quando ele não crê em Cristo como aquele que pagou pelos pecados suficientemente. Então, esse é aquele que se torna um anticristo, que sai do meio da igreja porque não era nosso. Ele se perde pela própria crença. Isso. Então, 1 Coríntios 5 fala dois aspectos, para a gente não fazer uma leitura complicada, tá bom, amados? Bem pontuado, irmão Humberto, bem pontuado. Posso ler? Pode sim. 1 Coríntios 5, versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem abuse da mulher do seu pai. Estais ensoberdecidos e nem ao menos vos entristeceis, porque não tem sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente do corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do Senhor Jesus Cristo, juntos vós e em meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Primeiro módulo, fechou. Aspecto moral. Sim. Vamos para o aspecto da heresia. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos festas, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia,
mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou como os avarentos, como os roubadores, como os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aqueles dizendo irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais, porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro, porque aos que estão de fora Deus julga. Tirai, pois, esse iníquo dentro de vós. Tem um aspecto moral aqui? Tem. Mas está falando de uma pessoa que não é irmão e está dentro da igreja. É uma pessoa que não crê em Cristo. Ele não crê em Cristo. É o religioso que vem para a igreja para o aspecto de ser visto como uma pessoa boa. Sentir-se bem consigo mesmo. Né? Às vezes vem... É aquele falso crente que você utilizou lá na frente. O que acontece? O texto que a gente leu aqui, eu queria que a gente realmente lesse esse texto todo, como pediu ao irmão Humberto para fazer, porque tem uma parte aqui que o irmão pontuou ali, olha, não é um pouco duro dizer assim, de exclusão. Veja bem, no texto que a gente leu agora, o apóstolo diz assim, olha, com esses, sequer coma, sequer sente à mesa. Que comunhão tem você com ele? É pesado, irmão, não é pesado? Só que, como eu disse aqui no início da aula, a gente precisa se posicionar muitas vezes, porque a gente fica na tentativa de ser o politicamente correto, não vamos afrontar, não vamos machucar, porque coitado, mas veja, irmãos, o corpo de Cristo é santo. Quando eu não corrijo quem precisa de correção, eu permito que outros sejam ensinados a viver erroneamente como se fosse certo. Quando a gente não corrige o erro que precisa ser corrigido, e se necessário for, excluindo, como o texto nos orienta, aí quem incorre em pecado sou eu, porque eu não faço aquilo que eu preciso fazer. Aí quem incorre em pecado somos nós, que não exercemos a função que foi delegada a nós para fazer. Agora, a gente vai fazer isso cheio de ódio no coração? Não. Porque quando a gente disciplina porque ama. A gente precisa ter cuidado na disciplina porque a gente quer ganhar o irmão. A gente precisa disciplinar em amor para que ele entenda onde errou e seja alcançado pela graça salvadora. Mateus capítulo 18, versículo 15. Vou ler 2 versículos aqui, só para a gente encerrar, porque o horário também já foi. Além disso, se o teu irmão pecar contra ti, vai e diz-lhe a sua culpa entre ti e ele somente. Se ele te ouvir, fizeste o que? Ganhaste o teu irmão. Se, porém, ele não te ouvir, então leva contigo mais 1 ou 2, para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, cada palavra seja confirmada. 17. E se ele recusar a ouvi-los, dizei-o à igreja. Mas, se recusar ouvir a igreja, seja ele para ti como um homem gentil ou um publicano. Eu peguei esse texto de Mateus aqui porque eu achei bem didático a maneira como o escritor de Mateus aqui, ele traz essa questão da disciplina de um jeito, eu achei amoroso. Achei primoroso essa maneira como ele faz aqui. Olha, se alguém tem algo contra você, se você tem algo contra alguém, se alguém está incorrendo em algum erro, a primeira coisa que você vai fazer, irmãos, é em amor, conversar com essa pessoa. Tenta disciplinar em amor, falar, olha, pega a tua Bíblia, vamos fazer uma oração aqui, vamos tomar um café junto, a gente ora, a gente pega a Bíblia aqui, que é nosso guia de fé e de prática, e mostra para essa pessoa, na palavra de Deus, onde é que tem ocorrido o erro. Fala, olha, talvez você não esteja vendo
Mas eu estou vendo e eu quero te orientar. Por quê? Dos que estão no mundo já são julgados pelo Senhor, mas nós que estamos no corpo, vamos nos ajudar mutuamente. Não resolveu? 2. Passo 2. Chama duas testemunhas. Vamos ali na casa do irmão ter uma conversa? E em amor, irmãos, vamos reafirmar aquilo que já dissemos. Olha, está errado. Precisa melhorar isso aqui. Olha o que a Bíblia fala acerca desse ponto aqui que nós temos uma situação. Ah, mas essa pessoa não ouviu nem você, nem as duas testemunhas. Traz para o seio da igreja. A gente já está falando aí de uma terceira atitude para não expor o irmão. Mas não teve jeito, a gente vai trazer o pecado a público. E vamos expor para a igreja para que todos tenham ciência daquilo. Se nem assim, irmão, se nem dessa maneira não houver correção e mudança de vida, tratem ele como o quê? Um publicano, tratem ele como um gentil, tratem ele como, vou traduzir aqui, um não crente. Exato. Exato. Então, a necessidade da disciplina na igreja é uma verdade, mas até que ocorra a disciplina, tem que existir um sincero testemunho. Existe um protocolo, né? E não a intenção de maledicência do irmão. Infelizmente, isso ocorre no nosso meio. Então, é com 2 ou 3 testemunhas, e isso vale não somente para os membros da igreja, mas também para o presbitério, como está lá em Timóteo. Então, se tiver 2 ou 3 testemunhas que presenciou o ato, leva ao conselho da igreja. O conselho da igreja vai chamar aquele irmão, primeiramente vai exortar. Se o irmão permanece no erro, ele vai perder o privilégio de sentar à mesa do Senhor, que é a Santa Ceia. Se o irmão demonstra que não tem arrependimento, ele corre o risco de ser excluído ali do grupo de membros da igreja. Quando a gente observa que se exercermos corretamente a disciplina no seio do corpo de Cristo, e a gente precisar chegar ao ponto de tratar como não crente aquele que de fato não é crente, acredito eu que em algum tempo a gente não teria mais jargões do tipo é falso crente, porque só seria chamado de crente quem de fato é. Não existiria, por exemplo, as pessoas vêm aqui na igreja e cantam louvor, aí vai embora, não tem compromisso, não tem vida cristã, não tem testemunho cristão, é chamado de crente. Faz, pronta, pinta e borda. Mas diz o nome de crente. Se nós mesmos que temos a consciência da sã doutrina, baseado não no meu achismo, mas na sã doutrina da palavra de Deus, pode ser categoricamente, não é crente, porque não se comporta como tal, não age como tal, não tem vida de crente. Persiste no erro, já foi corrigido, já foi disciplinado, mas insiste no erro, é um publicano, é um fariseu, é um mentiroso, não é crente. Sim. O nosso horário já foi, pastor, dá rapidinho para o senhor falar aí. Prioridade para o idoso aqui, né? O idoso tem prioridade, né, irmão? Então, o que acontece? Aqui está faltando hoje aquele culto chamado culto de doutrina. Eu percebo isso. A Igreja Assembleia de Deus, de 40 anos passados, eu aceitei Jesus em 1973. Sou cascudo na Assembleia de Deus. Tinha um culto de doutrina, era um culto fechado, só para membros, abordava esses assuntos. Quando o assunto era de maior relevância, aí sim, fazia-se o gabinete com o pastor e aplicava a disciplina. Mas o culto de doutrina é para poder aparar essas arestas que tem no meio dos membros. Alguma falha, uma correçãozinha. E era culto de doutrina, era uma coisa pesada, a igreja era fechada, era só para membro naquela época. Mas hoje está mais light, um pouquinho, né? Aí precisa que a gente corra. Isso que o pastor Francisco está falando aqui, eu mesmo
Presenciei muito a culto de doutrina, realmente era portas fechadas, era só membros, esses assuntos eram tratados. Meus irmãos, o meu horário já foi, mas eu preciso só concluir aqui, que diante de tudo que a gente falou, refletiu, pensamos, lemos na palavra do Senhor, eu acredito que não tenha ficado nenhuma dúvida acerca do que é a disciplina bíblica, da necessidade e da urgência de praticarmos essa doutrina bíblica no nosso meio, mas ainda quando necessária a execução dessa doutrina bíblica, que nós o façamos em amor. Que nós tenhamos a compaixão e tratar o nosso irmão como nós gostaríamos de ser tratado. Que todos nós que estamos aqui nessa manhã queremos ir para o céu, estamos aqui porque estamos caminhando para o céu, não para o inferno. Então, quando o nosso irmão, preocupado de repente com alguma atitude minha, com a falha minha, com um erro meu, chegar a mim para corrigir, que eu, que estou sendo corrigido, tenha a coragem, irmãos, porque é necessário coragem, de ouvir a correção e aceitar a correção, e eu que estou corrigindo, faça isso em amor. Lembrando que essa pessoa que você está corrigindo, Jesus morreu por ela também. E que ela que ela é importante, porque tem a alma importante. Jesus morreu por amor a ela, não só por causa de você. Não pense, irmão, não arrote uma falsa santidade, uma soberbia, uma arrogância, porque você está em condição de corrigir alguém achando que você é superior ao seu irmão por conta disso. Porque se pensarmos assim, nós não estaremos exercendo em caridade essa doutrina bíblica. Mas toda a nossa atitude deve ser pautada no amor e no interesse de salvar essa vida que Jesus morreu para que ela realmente tivesse salvação. Eu quero que Deus em Cristo nos dê a sabedoria necessária para voltar para casa refletindo sobre isso e colocar isso em prática na nossa vida.